Olá, tudo bem? Vamos dar sequência? No nosso primeiro vídeo nós falamos da Constituição, das regras do jogo escritas nela, e no segundo vídeo nós apresentamos os primeiros princípios, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, o nome do nosso país. De maneira que o primeiro título tem um artigo 1º, e nesse primeiro título, chamado dos princípios fundamentais, e neste artigo 1º, nós temos 15 princípios, que nós vimos um a um quais são eles escritos. Esses princípios irradiam o seu espírito sobre todo o livro da Constituição. Todo o livro da Constituição. Tudo que vem depois está submetido, está subordinado, depende do espírito desses 15 princípios. Eles são os que comandam as regras do jogo da Constituição. Muito bem, mas eu disse que a Constituição tem 9 títulos. O primeiro deles é relativo aos princípios fundamentais. Mas qual seria então o segundo título? Do que tratará o segundo título, o título 2 da Constituição? Vai tratar dos direitos e garantias fundamentais. Quais são os direitos dos cidadãos brasileiros? Quais são as garantias que os cidadãos brasileiros têm para exercer estes direitos? Eu vou dar um exemplo, para você ter uma ideia por onde vai esse segundo título dos direitos e garantias fundamentais. Um exemplo. Vou exemplificar com a liberdade de ir, vir e ficar, ou permanecer em algum lugar. É um direito. É uma liberdade pública, pertence a todos. Direito que está escrito na Constituição, nesse título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Direito de ir para onde eu quiser dentro do território brasileiro e até sair dele. Direito de voltar de onde eu estiver no território brasileiro para a minha casa. Direito de ficar, de permanecer, de residir em algum lugar. Direito de locomoção, ir, vir, ficar ou permanecer em algum lugar. É um direito. Ora, mas relativamente a este direito, para assegurar este meu direito, este seu direito, este direito de todos os brasileiros, a Constituição traz uma garantia. Uma garantia caso esse direito seja violado. Digamos que um agente do Estado, um agente público, um funcionário público, um servidor público, do mais simples escalão da organização até o presidente da República, digamos que um servidor público, viole este meu direito, viole este seu direito de ir, vir e ficar, esse direito de locomoção, ou ameace violar este direito. Traz a Constituição uma garantia para que eu possa exercer esse direito? Traz. Essa garantia se chama habeas corpus. Habeas corpus. Os jornais mencionam muitas vezes esse mecanismo, essa técnica, esse instituto jurídico, este procedimento, o habeas corpus, pelo qual qualquer um de nós escreve ao juiz que a sua liberdade de ir, vir e ficar, o seu direito de locomoção, está sendo ameaçado injustamente, abusivamente, de forma ilegal, de forma contrária à lei.
meu direito de locomoção está violado ou está ameaçado de ser violado. Então eu posso escrever ao juiz, contar os fatos e dizer, olha, assegure-me, garanta-me este direito de ir, vir, ficar, este meu direito de locomoção. É uma garantia que está escrita na Constituição do país. Os jornais mencionam, as rádios mencionam, as televisões mencionam. Alguém requereu um habeas corpus para manter-se livre, para ter assegurado o seu direito de ir, vir e ficar, o seu direito de locomoção. Ora, este direito não caiu do céu. Este direito está escrito na Constituição do país, no livrinho que organiza, que traz as regras do jogo da convivência entre os brasileiros. Então este título 2, ele trata dos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos examiná-lo mais detalhadamente, mas hoje eu quero dar a macroestrutura da Constituição, quero mencionar como estes títulos estão organizados e por que eles estão organizados na forma em que estão organizados. Porque há uma lógica, há um sentido. Vamos perceber. O título 1 trata dos princípios fundamentais, aqueles princípios que não podem ser desrespeitados por ninguém, até pela própria Constituição. E todos esses princípios estão no artigo 1º. O próprio artigo 2º não pode desrespeitá-los. O próprio artigo 2º está condicionado pelos princípios listados, trazidos pelo artigo 1º. Depois, nós estamos falando agora do título 2, dos direitos e garantias fundamentais. E exemplificamos com o direito de locomoção e a garantia do habeas corpus. Então veja que o título 1º trata dos princípios fundamentais. O título 2º trata dos direitos e garantias fundamentais. E o título 3º? A Constituição do país, ela organiza o Estado brasileiro. A Constituição é a certidão de nascimento do Estado brasileiro. Então o título 3 trata da organização do Estado. Como é que o Estado se organiza? Como é que ele se estrutura? E você sabe que o nosso Estado brasileiro é estruturado em estados vários, Estado de São Paulo, Paraná, etc. Portanto, é um Estado federal, é uma federação. A organização do Estado brasileiro é uma federação. Estados, municípios, prefeituras, para cada município, Distrito Federal, são entes federativos. Então, nesse título 3 da organização do Estado, a Constituição vai tratar de cada um dos entes federativos. Vai haver um capítulo para a União, que reúne todos os Estados federados. Vai haver um capítulo para os estados federais, vai haver um capítulo para os municípios e um capítulo para o Distrito Federal, mais os territórios da organização do Estado. Muito bem. Depois, a Constituição avança para o título 4º. Então veja, título 1º dos princípios fundamentais, título 2º dos direitos e garantias fundamentais, título 3º da organização do Estado. E o título 4º? O título 4º vai tratar da organização dos poderes do Estado. Dos poderes do Estado. E todos nós sabemos, todos nós ouvimos, que são pelo menos 3 poderes. O poder legislativo, composto pela Câmara dos Deputados, que representam o povo, e pelo Senado Federal, que representa os estados.
Além do poder legislativo, nós temos o poder executivo, que é comandado pelo presidente da República, que a gente elege diretamente, o presidente da República, poder executivo, para aplicar as leis, para executar as leis. Poder executivo, porque executa, aplica as leis aprovadas pelo poder legislativo, que faz as leis, que edita as leis. E ainda nós temos um terceiro poder, que é o poder judiciário. Quem é que não ouviu falar do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal? Ele é o comandante do poder judiciário. Um homem que se tornou bastante popular, bastante conhecido. Muitas máscaras com a sua fisionomia foram feitas no carnaval passado, no carnaval de 2013. O ministro Joaquim Barbosa, ele é o chefe do poder judiciário. Então vejam, nós temos três poderes: legislativo, executivo, judiciário. É disso que vai tratar então o título 4 dos poderes do Estado. Além desses três poderes, nesse título também a Constituição trata de instituições importantes, como o Ministério Público, os promotores, os procuradores de justiça, os procuradores da República, trata dos defensores públicos, trata dos advogados que defendem o próprio Estado na Advocacia Geral da União, e trata dos advogados. De maneira que esse é o conteúdo do título 4, da organização dos poderes do Estado. Aí vem o título 5º. Ainda trata do Estado, o título 5º. O título 5º vai tratar da defesa do Estado e das instituições democráticas, da defesa do Estado. Estado de sítio, estado de defesa, forças armadas, segurança pública, as polícias todas. Tudo vem tratado nesse título 5º. Então vejam que nós vimos os dois primeiros títulos, o título 1 e o título 2, tratam dos fundamentos, O título 1 dos direitos, dos princípios fundamentais, e o título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Os outros três títulos tratam do Estado. O Estado constituído pela própria Constituição aprovada na Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, a reunião dos representantes do povo, eleitos para constituir o Estado, para escrever a Constituição do Estado, tratam esses três títulos seguintes, título 3, 4 e 5, do Estado. Título 3 da organização do Estado, título 4 da organização dos poderes do Estado, e título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas. Muito bem. São 9 títulos, já vimos do que tratam 5 títulos. Agora eu pergunto a você: alguém vive sem dinheiro? Você não recebe uma renda? Você não organiza os seus gastos? Não faz um orçamento para o seu dinheiro? Para disciplinar o gasto do seu dinheiro, da sua renda? Também o Estado precisa de dinheiro. E ele obtém uma renda através dos tributos, dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria. Desculpe. O título 6º, então, vai tratar da tributação e do orçamento, da receita e da despesa do Estado, da tributação, dos princípios
do sistema tributário nacional e do orçamento, das finanças públicas, da maneira de gastar o dinheiro. E é disso que trata o título 6º. Então, fundamentos, Estado, receita e despesa, título 6º. Ora, mas de onde o Estado vai recolher o dinheiro? Vai recolher o dinheiro das atividades econômicas. Vai tributar os agentes econômicos. Vai tributar cada um de nós, cidadãos, na medida em que nós somos produtores, consumidores, investidores. Na medida em que a gente participa do processo econômico, da atividade econômica do país. Então o título 7º vai tratar exatamente da ordem econômica e financeira. A Constituição traz princípios que ordenam a ordem econômica. Bom, muito bem, nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar, nós vamos gastar, nós vamos produzir, consumir, investir, mas a Bangu, sem nenhuma regra, sem nenhum princípio, cada um pode fazer o que quer. Não. Há regras que ordenam a atividade econômica e financeira. E todas essas regras estão neste título da ordem econômica e financeira. É o título 7º. Muito bem. São 9 títulos, ainda faltam 2. Do que trata o título 8º? O título 8º vai tratar da sociedade. Da sociedade. Da vida em sociedade. Tudo o que é necessário para a vida em sociedade. Esse título 8º, da ordem social, está subdividido em 8 capítulos. Em 8 capítulos. Trata dos princípios gerais, trata da seguridade social, saúde, aposentadoria, assistência social. Trata da educação e da cultura e do desporto. Trata das comunicações sociais. Trata da ciência e da tecnologia. Trata do meio ambiente. Trata da família, da criança, do adolescente, do idoso, trata dos índios. Enfim, a ordem social, sob seus vários aspectos. Então, vamos ver como a Constituição tem uma lógica. Começa, nos 2 primeiros títulos, com os fundamentos, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Os 3 títulos seguintes vão tratar do Estado. A organização do Estado, que é uma federação. A organização dos poderes do Estado, a divisão de poderes, a separação das funções do Estado. Funções de legislar, de executar e de julgar. Poder legislativo, executivo, judiciário. E as funções que são essenciais à administração da justiça. Depois, o título 5º, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então vejam que os 3 títulos que tratam do Estado têm uma palavra em comum, Estado. Os 2 primeiros títulos têm uma palavra em comum, fundamentos. Título 1 e título 2, fundamentos. Título 3, 4 e 5, palavra-chave, Estado. Título 6, da tributação e o orçamento, receita e despesa do Estado. Título 7º, tem uma palavra-chave, economia. Por quê? Porque trata da ordem econômica e financeira. Título 8º, tem uma palavra-chave, sociedade. Por quê? Porque trata da ordem social. E só falta falar sobre um último título, que é o título 9º, que vai tratar das disposições constitucionais gerais. Trata de disposições gerais. Disposições gerais da Constituição. Disposições constitucionais gerais. Então vejam como a
o nosso livro, a Constituição, que traz as regras do jogo do país, ela tem uma lógica. Ela obedece a uma lógica, a um sentido. Começa com os fundamentos, vem com a organização do Estado, depois a receita e a despesa, a economia, a sociedade. Essa é a maneira como essa nossa Constituição está organizada, nestes 9 títulos. Começando dos fundamentos, passando pelo Estado, pela economia e pela sociedade. Se você tivesse que resumir esses 9 títulos em 4 palavras-chave, você diria que a Constituição se resume a trazer as regras sobre os fundamentos, sobre o Estado, sobre a economia e sobre a sociedade. Deu para entender? Guardou fundamentos, Estado, economia e sociedade. É a lógica da nossa Constituição. É a maneira como ela está organizada. Obedece a essa sequência. Primeiro os fundamentos, depois o Estado, depois a economia, depois a sociedade. Mas a Constituição é um todo, forma uma unidade. O direito é um só. A própria Constituição é dividida para que a gente entenda e consiga interpretar o direito. Sempre lembrando que o que vem antes condiciona o que vem depois. O sujeito da primeira frase da Constituição, a República Federativa do Brasil, condiciona tudo mais. O princípio republicano, o princípio federativo e o princípio da identidade nominal, Brasil. Ok? Na próxima vez, no nosso próximo encontro, nós vamos dar sequência às nossas lições. Espero que tenha sido bem claro hoje, ao falar da macroestrutura da Constituição Brasileira de 1988. Até mais!